Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo na série Filosofar é Ação. Hoje eu quero tratar de alguns pontos sobre alguns aspectos que eu tirei do Russell, né? São aí 4 pontos que eu coloquei no slide. O primeiro ponto é justamente o sonho da certeza, ou seja, aquele que é a coisa pensante, como diz o Castilho, né? É a coisa pensante que está entendendo a realidade, duvidando dessa realidade sem ser cético. Uma coisa é o duvidar, outra coisa é o ceticismo hiperbólico, duvidante. A gente tem que entender isso. Quando eu duvido o que é a árvore, o que é o cachorro, o que é o ser, o que é ciente, o que é essa coisa, o que é a polarização entre direita e esquerda, o que é a direita, o que é a esquerda, o que é a cultura, o que é a estética. Veja que são questionamentos que eu posso fazer justamente para buscar o quê? Buscar o entendimento, buscando entendimento como uma verdade. Eu busco entender porque eu quero a verdade da realidade. Então, o início da filosofia de Platão está justamente no princípio dos questionamentos. Eu tenho que questionar para me poder ampliar o movimento ampliativo do conhecimento filosófico. E isso também vale para as ciências particularizadas, ou seja, as ciências particularizadas ela tem esse princípio também de questionar. Ou seja, para mim produzir aquilo que o Karl Popper chamava de falseabilidade, eu preciso duvidar, eu preciso colocar em xeque teorias que estão arrastando aí nos pensamentos das ciências. Por exemplo, um físico vai olhar para determinada teoria e ele consegue achar novos desdobramentos naquela sua área. Então ele tem que ampliar, Nesse sentido, a falseabilidade que construiu o teórico Karl Popper faz todo sentido nas ciências particularizadas. Na filosofia, não. Eu posso explicar isso posteriormente. Mas nas ciências, sim. Nas ciências humanas e ciências exatas. Todas as ciências devem estar prontas para se atualizar. Senão se torna dogmáticas. E a ciência não pode ser dogmática, cair no dogmatismo. Então, eu coloquei 4 pontos. O primeiro ponto é justamente o entendimento da certeza. Então, esse ser que duvida, como diz o Castilho, sou coisa pensante que duvida entendendo, tem um sonho. Por ser um ser que filosofa, esse ser que filosofa tem um sonho a olhar para a realidade. E esse sonho é a certeza dessa realidade. Por quê? Porque eu sou um ser da afirmação. Então, é um sonho que todo filósofo, todo estudante de filosofia deveria perseguir. O sonho da certeza, da verdade, da realidade. Esse é o primeiro ponto para a gente aprofundar este lema filosófico do filosofar é ação. Quando eu digo que a realidade é superior à minha razão, às minhas análises abstracionais, eu estou entendendo isso. Que ela sendo superior, eu vou até ela, entendo que não sou superior, justamente por não entender que sou superior, eu quero a certeza que ela tem, dentro do seu princípio de sublimação, dentro do seu princípio de ser sublime, né? Então, o segundo ponto gira em torno justamente da questão filosófica. Por quê? Porque o Russell, bem parecido com Agostinho, né? Agostinho diz, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei o que é o tempo. Então, nesse sentido, Russell ele diz saber o que é filosofia, mas ao mesmo tempo não sabe o que é filosofia. Por quê? Porque explicar o que é filosofia já é uma questão filosófica. Então, esse é o segundo ponto. Então, a gente não consegue esgotar a filosofia. Por quê? Porque a filosofia é um olhar para a realidade. A realidade é inesgotável pelo ser humano. Porque o ser humano nunca vai ser um ser onisciente. Nunca vai ser onisciente. Então, a realidade sempre vai se desvelar a esse eu ocultamentalizante que sou. Então, possa ser que vai aparecer novos filósofos no futuro e vão descobrindo novas verdades da realidade dentro de um aspecto filosófico. O terceiro ponto gira em torno justamente do rigor. Russell advertia aqueles que olhavam para aqueles pensadores, né, que olhavam para a filosofia sem uma exigência,
sem um rigor por trás. Porque estudar filosofia é ir atrás do rigor. A realidade ela é rigorosa. Porque eu duvido, buscando a resposta com o entendimento dessa realidade, atingindo a certeza afirmativa? Porque a realidade ela é rigorosa. Se a realidade é rigorosa e a filosofia está estudando a realidade, este eu da consciência intencional noesis indo à realidade noemática, isso significa que eu preciso entender que ela é rigorosa, não é mera autoajuda. Esse é um grande problema aí dos filósofos pop no Brasil. Eles trouxeram a filosofia, ou supostamente a filosofia, né, para o chão do senso comum e acabou perdendo o rigor. Isso você encontra nessa galera, por exemplo, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho. Veja, eu não estou aqui para demonizar esses caras. Eu tenho livros deles aqui. Por exemplo, eu gosto do Pondé, eu gosto da forma que o Cortella dá aula, gosto muito. Mas esses caras, eles perderam o rigor e tendo isso, porque estão saindo da academia e quer levar a filosofia para o povão, mas perdeu o rigor. Então precisamos do rigor. E também entendo que a gente não pode ficar preso à academia, achar que filosofia deve ser feita apenas lá na universidade, esquecendo da realidade total, esquecendo do senso comum, esquecendo de levar a filosofia para a praça pública. Então a gente tem que buscar aí a justa medida. Então não é nem ficar naqueles que querem ficar preso à academia, nem achar que a gente deve simplificar tanto que perde-se o rigor. Então são dois extremos. Então olhamos para Aristóteles, justa medida, tentar equilibrar aí e entendendo o que o Russo nos advertiu. Não esqueça o rigor. Você precisa entender que a realidade é rigorosa, então nós também teremos que produzir um pensamento do rigor. E por fim, filosofar é uma fenomenologia. E o que é a fenomenologia? A fenomenologia, de modo bem simplista, grosso modo, não estou aqui para esgotar, mas a grosso modo, a descrição, na fenomenologia é a descrição do conteúdo coisal noemático, ou seja, as objetualidades, na noesis, ou seja, o ato. Você vai chamar isso de ato. O que é o ato? O ato da noesis, que é o ato da percepção. O ato de perceber, pela minha consciência intencional, a realidade noemática. Então, existe o objeto da percepção noemática, minha consciência intencional, e esse eu furando o quadrante, né, furando o quadrante e indo até a realidade indo até o eu. Eu vou qualificar isso em dois mandamentos. Posteriormente eu vou abordar aí a ontologia da filosofia quadrante. Em dois mandamentos, o ir e o vir. Então, esses são os 4 pontos para a gente começar a compreender esse diálogo com Russell e com o nosso filósofo brasileiro, Fausto Castilho, né? Isso é bem importante. Então, para terminar, o Russell, lá no livro Investigações Lógicas, na 6ª investigação, ele vai dizer o seguinte: ó, por meio do conceito de objeto real, é determinado também o conceito de parte real. Toda parte de um objeto real é uma parte real. Então, observe que há aqui 2 percepções. A primeira percepção é a simples, isto é, a agnoia, a dimensão do senso comum, onde eu olho para o objeto inteiro e percebo aquilo que é dado explicitamente dentro daquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de extensidade, o tender para fora, que assume a partir da lei dos 5, ou seja, a lei da forma, assume lei de proporcionalidade intrínseca. A gente retorna a quem? Ao Aristóteles. O princípio elementar aristotélico de olhar para a substância e perceber sua matéria e sua forma e sua matéria. Essa dança dualítica, essa dança dual, essa dança antinômica que reverbera naquilo que é ato, ou seja, aquilo que é aqui e agora. Então, por meio do conceito de objeto real, eu vou perceber o quê? Totalidade. Então, é pela percepção simples, agnoia, dimensão doxológica, que eu olho o objeto, ou olho a noemática objetal, coisal, e vejo que existe um primeiro mandamento. Tudo é dado em regulação. Esse é o primeiro mandamento da filosofia quadrante. Tudo é dado em regulação sistencial, que é um diálogo com o Mário Ferreira dos Santos, a teoria dele da assistência.
Porque lidar com os prefixos é assumir esse radical, esse signo, assistência. E o que é assistência é o que é prefixado. E o que é prefixado? É tudo aquilo que é dado em regulação. É regulado. Regulado por quem, Anderson? Pela dimensão, unidade, diversidade. Aqui entra o princípio trinitariano. O meu filosofar é um filosofar metafísico trinitariano. Olhando para a sabedoria judaica, para o Novo Testamento e olhando para essa realidade. Esse é um ponto importante, que eu vou aprofundar futuramente aqui no meu canal. O segundo ponto, para a gente encerrar, se na percepção simples agnoia o objeto é dado inteiro, de modo explícito, dentro de um tender para fora, em extensidade, significa que eu tenho que lidar com a parte. Se há uma parte, há uma particularidade, isto é, logo, existem as partes que se implicita-se no explicitante. Então entra a teoria geral das tensões do Mário Ferreira dos Santos. O próprio Russell vai tocar nesse tema nas suas investigações lógicas. Se eu não me engano, na terceira investigação lógica, que ele vai lidar justamente com a ideia de parte todo parte. Não tem como a gente filosofar sem essa percepção da teoria geral das tensões, que lida com as unidades, com as oposições e unidades, assumindo relação, reciprocidade, forma, até chegar na unidade transcendental, né? Aqui eu estou usando a simbólica pitagórica, né? Da década sagrada. Então, se existe a dimensão do explicitante, existe a dimensão do implicitante. Ou seja, as partes implicita-se, como coloquei no slide, no explicitante. Isto é, implicita-se de modo intensivo. Então, quando eu olho para, por exemplo, este óculos ele é uma totalidade, onde a minha consciência intencional percebe na primeira esse óculos. Só que esse óculos não é formado apenas de um conteúdo objetal dado de modo extenso. Ele é também intenso. Ele possui propriedades intensas na primeira, que são particularidades, e possui uma dimensão ontológica por trás dele. Então eu vou perceber as leis estruturantes por trás desse óculos. Aí eu retorno para quem? Retorno para Platão. O filósofo deixa as suas correntes, vai ao mundo das ideias, buscando as ontologias, buscando as leis. Advinda de quem? Advinda da Trindade. Olhar para o mundo das coisas, sair da caverna, sem demonizar a realidade, que Platão não é um gnóstico, eu percebo de modo magistral a dimensão ontológica que pode reverberar nesse óculos, pode reverberar em tudo na realidade, nessa boina, em tudo que está à minha volta, eu filosofo e me assombro, como dirá o grande Aristóteles em Metafísica. Então é isso. Filosofar é ação justamente porque a realidade ela não pode ser esgotada pela minha dimensão noemática filosófica. Ou melhor, pela minha dimensão noesis filosófica. Por quê? Porque a realidade noemática ela é sempre um princípio oculto para mim. Não que a realidade em si mesma, aquilo que Kant chama de nominal, ela se oculta em si mesma, não. O que está oculto é o eu. É o eu. É o princípio da desordem que dá. Eu sou o problema, não é a realidade. Não é a realidade. É eu que sou o problema. Eu que sou o problema. Então eu luto comigo mesmo para me descobrir as verdades da realidade que não são fáceis de serem captadas. Então é isso. Até o próximo episódio.